Abram as vossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 7, Evangelho de Jesus, segundo escreve o evangelista Lucas, capítulo de número 7. Faremos menção dos versículos de número 31 até o versículo de número 35. Tal título se distingue como a parábola que fala sobre os meninos na praça. Verso de número 31 nos diz assim: E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração? A quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados na praça, clamam uns aos outros e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançastes, cantávamos ou cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os filhos, ou todos os seus filhos. Vamos ler todos juntos, para que possamos frisar o texto e também temos uma compreensão do que o Senhor há de nos falar esta noite. 1, 2, 3. Que leitura mais linda, né? Esta igreja lê de uma forma muito linda. Deus abençoe a igreja que o nosso bispo tem ensinado com tanta qualidade. Meus irmãos, esta análise de Cristo, respaldada pelo capítulo de número 7, nos traz uma lição muito importante. Em específico, este esboço, ou esta palavra, há de abordar o ensinamento de Cristo, que era muito pedagógico, que nos ensina através das suas ações, dos seus atos, das suas palavras, e trata, a que se refere esta parábola, sobre meninos que ficavam na praça brincando e cantando entre si. Jesus nos faz enxergarmos, durante o seu ministério terreno, o povo de Israel, as suas benesses, as suas qualidades, mas também os seus defeitos. E ora diga que Israel, embora seja o povo escolhido, que Deus decidiu revelar o Messias, e que não assim o aceitaram, eles tiveram então, ao longo da história, diversas ações, atitudes, que nos faz repensar sobre o que Deus espera da humanidade, nos seus erros e também nos seus acertos. Assim como os meninos que não ficavam satisfeitos com as brincadeiras na praça,
Assim o Senhor quer nos ensinar o quanto ele estava descontente com as ações provocadas por Israel, e mais especificamente pelos grupos dominantes daquela nação. Esse aprofundamento na temática deste texto nos faz entender a forma que Cristo quer expressar uma geração que traz a satisfação a Ele, e da mesma forma traz e expressa nós que Ele também não teve satisfeito com as ações. Ele faz uma comparação sobre dois pontos extremos que aquela sociedade passava a enxergá-los. Primeiro, ele faz a comparação àquela geração que nunca estava satisfeita com nada. No momento em que eram para chorar, não choravam, ou cobravam não chorar, e no momento que era para sorrir, também não cobravam o sorrir. Tanto a pregação persiste de João Batista contra o pecado, e a de Cristo demonstrando o amor, e esta distoância entre os extremos, condenar e ser perdoado, entre os extremos, o amor de Deus sobre o pecador, entre os extremos, a vontade soberana de Deus e a sua justiça, o amor e a justiça. Entre esses extremos, aparece aqui alguns pontos que são cruciais para o nosso aprendizado de hoje. Esses pontos tratam no capítulo de número 7, mais especificamente a partir do verso de número 18, quando começa-se o motivo pela qual o Senhor justificará o versículo de número 31. João, que era um essênio, alguns dizem que ele era essênio, a sua prática em alimentação, vestimenta e propriamente na convivência do deserto, o traz pensar que este homem também tinha uma prática comum que os essênios assim praticavam, a purificação. Alguns deles praticavam o celibato, outros praticavam o isolamento total da sociedade, comiam de forma a interpretar ser vegetarianos. Alguns pontos destacam este homem que talvez tenham essa similaridade. Entretanto, João também é profetizado sendo a voz que clama no deserto. João foi declarado pelo profeta Isaías, ele diz: voz do que clama ao deserto, preparai o caminho, endireitai as veredas, porque ele tinha a missão de anunciar e preparar o caminho do Salvador. João começa pregando o batismo, o arrependimento, pregando a conversão. Sua mensagem, de certa forma, era uma mensagem dura. A forma pela qual este homem verbalizava aquela sociedade era uma forma dura. Este homem, então, num determinado momento, já na manifestação do ministério terreno de Cristo, ele se encontra contrariado de alguma forma. Algumas dúvidas permeavam ele naquele instante, ao ponto dele chamar os seus discípulos, e chamando 2 dos seus discípulos, envia a Jesus a seguinte pergunta. Ele diz: vocês vão até Cristo, quando chegarem ali com Cristo, vocês vão perguntar a Ele se é Ele que nós devemos esperar, ou se há outro que há de vir, ou devemos esperar ao outro. Lucas capítulo 7, versículo de número 19 ao 20, ele vai dizer: João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? A Bíblia vai dizer que quando eles chegam, disseram exatamente conforme João disse. João Batista nos enviou a perguntar: és tu que havias de vir, ou esperamos a outro? João então recebe a resposta, e Jesus vai ensinar uma maneira de responder àquela sociedade,
e também de responder às pessoas que duvidavam de si. Jesus não diz absolutamente nada. A postura de Cristo é revelada no verso de número 21. Na mesma hora, ou seja, imediatamente, de forma a continuar, o Senhor naquele instante curou muitos da enfermidade, males, espíritos maus, deu vista a muitos cegos. Imagine comigo você ouvir a seguinte indagação no meio desta grande multidão: és tu que deverias vir como prometido a esta nação, ou devemos aguardar outro? E que nós visualizássemos Jesus, sem responder nada, chamar a fila dos necessitados e dizer: ser curado, enxergue, tome então o teu leito, toma a tua cama, anda, você que precisa seja abençoado. O olhar daqueles homens atento à ação de Cristo era ali um princípio para revelar aquilo que o Senhor tinha como resposta. Aqui baseia um primeiro ensinamento que eu tenho e que passo a compreender de Cristo. Há horas da vida em que seremos muitas das vezes perguntados, indagados, questionados, colocados em xeque para verificar quem de fato somos, qual ministério professamos, o que o Senhor tem revelado por no meio de nós. E às vezes nós nos debruçamos a tentar dizer para as pessoas e tentar provar por palavras, em tentar dizer por alguma explicação, em tentar verbalizar o quanto o Senhor te chamou, o quanto o Senhor te levantou, ou qual unção você tem. Nós vemos isso quase que todo dia, de forma corriqueira, pessoas vivendo assim, vivendo justificando, vivendo uma vida de justificativas, vivendo uma vida dando explicações. Cristo vai mostrar algo surpreendente, e a primeira coisa que eu analiso na sua resposta é que Jesus responde por atitudes, Jesus responde por gestos, Jesus responde por exemplos, Jesus responde dizendo: eu sou quem você acha que eu sou. Eu curo os enfermos, eu liberto os cativos, eu liberto os oprimidos, eu dou vista aos cegos, eu faço os surdos ouvirem, mudos falarem. Então a pergunta de Jesus é arremetida para aqueles dois homens, e Jesus diz, respondendo então, disse àqueles homens: ide e anunciai a João Batista tudo o que vocês estão ouvindo, que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, que os surdos ouvem, que os mortos ressuscitam e que os pobres anunciam o evangelho. A pergunta que não queria calar sobre João em toda aquela sociedade é evidente. Há horas da vida em que a gente precisa fazer como Jesus, falarmos menos e agirmos mais. Há horas e quase sempre que a gente precisa fazer com que a nossa vida seja um testemunho, com que as nossas atitudes sejam uma verdadeira forma de testemunhar que Cristo vive em nós, e que não é nós que vivemos em nós mesmos, mas uma vez que morremos em Cristo, somos novas criaturas, e como nova criatura nós revelamos novas coisas, e não estamos presos ao passado, a velhas práticas. Jesus vai ensinar a mostrar por atitudes. Como é que eu sano qualquer dúvida sobre aquilo que o Senhor tem sobre mim? Testemunhos. Ele diz: vós deve fazer uma coisa, se eu estiveres em vós e as minhas palavras estiverem em vocês, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vão pedir tudo que o Pai quer, e tudo que você quer e o Pai pode lhe dar. Mas ele vai dizer mais profundo: eu chamei vocês, vos nomeei para que ides e dê frutos, e os vossos frutos permaneçam. A evidência de um verdadeiro cristão é baseada pelos seus frutos, por aquilo que ele está herdando, gerando. E então a pergunta crucial é: enquanto você estiver tentando justificar quem você é, você passará por alguém que está tentando se autodefender. Mas quando você se manifesta, ou manifesta aquilo que há dentro de você, as pessoas evidenciarão que Cristo vive em ti. E se Cristo vive em ti, você tem Cristo
do teu lado andando, você tem Cristo do teu lado pelejando, você tem Cristo do teu lado legislando, você tem Cristo do teu lado indo avante. Quem mora em você? Obrigado, pastor. Quem habita em você? Qual é a manifestação que você tem? O que você tem anunciado de Deus? Cristo vai dizer no versículo de número 23 do capítulo 7, que nós estamos nos prendendo a estudarmos: bem-aventurado ou felizes são aqueles que em mim não se escandalizar. Aqui revela algo muito importante, porque servir a Deus não é entrar numa caixinha em que existe um método já pronto e preparado. O Senhor não evidencia-se por respostas humanas, o Senhor se evidencia porque Ele é. Isso diz respeito à soberania. Jesus morreu por todos, mas nem todos se dispõem a crer, nem todos se dispõem a matar a sua carne, nem todos se dispõem a serem testemunhas e transformados, serem por Cristo, manifestarem a transformação. Por isso que Cristo nos ensina pelo testemunho de Paulo, e Paulo, inspirado pelo Espírito, ele vai dizer: porque a palavra de Deus a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos aqui, cremos e somos salvos, é poder de Deus, é poder de Deus. Por isso que há muitas dúvidas na sociedade. Não é simples crer no Evangelho. A mensagem do Evangelho é simples. Crer no Evangelho não é simples. A mensagem do Evangelho é: arrependa-se. Arrepender-se não é simples. Cristo quer que sejamos transformados. Transformar aos modos de Cristo é que não é simples. É por isso que Cristo vai nos ensinar, e na sua palavra Ele vai dizer: vocês vão se apresentar diante de mim, e vocês dirão: o que vocês estão? Em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Deus diz: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Porque pregar é simples, andar é simples, viver é simples. O difícil é manifestar realmente quem você é. Se você é um bom discípulo de Cristo, precisa ser um discípulo que manifeste Cristo. A pergunta categórica de Jesus: o que vocês foram ver no deserto? Versículo de número 24 ao 30, ele vai dizer: o que vocês foram ver no deserto? O que vocês esperavam enxergar no deserto? Ele vai citar uma cana abalada pelo vento? Cana ou caniço? A sociedade sabe o que quer. O mundo sabe o que quer. Nós estamos aqui porque sabemos o que queremos. Ninguém vai a uma padaria para abastecer o seu carro. Ninguém vai ao mercado para se medicar. O homem sabe o que está fazendo. Cristo em todo o tempo revelou-se ao homem conscientemente. Adão sabia o que estava fazendo. Adão tinha consciência do que estava fazendo. O pecado atrai o pecador, mas o perdão atrai o arrependido. A humanidade sabe o que está fazendo. Quando erramos, sabemos o que estamos fazendo. Quando prevaricamos contra Deus, sabemos o que estamos fazendo. Por isso que esta parábola faz-nos ver as pessoas na sua sede, na sua ânsia, que nunca estão satisfeitas.
Se logo todos sabem o que estão fazendo, sabemos que não estamos satisfeitos, que não estamos nos alimentando da forma que deveríamos. Eu pensava ainda sobre algo muito importante, sobre o querer mais, e nós ouvimos há 3 terças-feiras atrás o que o bispo disse sobre a humanidade. Os que estiveram aqui, o bispo citou com muita propriedade, dizendo o quanto se gasta milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de reais, ou melhor, de dólares, para alimentar as indústrias bélicas, quando se bastaria para sanar a fome da humanidade apenas um valor irrisório de todo este montante. Nós atingimos os extremos. Existem pessoas que estão morrendo de comer muito e pessoas que estão morrendo por comer pouco. A sociedade nunca encontra exatamente um equilíbrio, porque ela vive nos extremos das suas necessidades. Mas quando lançamos as nossas necessidades e as nossas ansiedades, nos esvaziamos de nós e deixamos que Cristo substitua este fardo. É por isso que Cristo nivela-nos ao padrão que todo ser humano precisa. Cristo é o centro de tudo. Ele faz o mendigo que está no chão se erguer e faz o rico que está sobre a árvore entrar também na mesma dimensão. Cristo faz com que as nossas vidas sejam equiparadas. O equilíbrio está em Cristo. Pastor, eu quero mais, eu não consigo me contentar, porque a humanidade permeia nesta parábola desta forma. Vocês cantam e não estão satisfeitos, fazem lutos, não estão satisfeitos, fazem festa, não estão satisfeitos. Sempre querem mais e mais e mais. A primeira coisa que nós aprendemos, e é muito bom que a Bíblia não omite absolutamente nada: Jesus foi rejeitado e alvo de críticas. Pastor, o Evangelho é uma coisa triunfante, e de fato é. Todos nós que vivemos e observamos o Evangelho, vemos o triunfo do Evangelho. Mas o Evangelho não vai esconder os espinhos que também há no decorrer do caminho do triunfo. O problema está quando decidimos tirar os espinhos para suprimi-los e mantermos as rosas como sendo o ponto vital do Evangelho. Sempre foram os espinhos que provocaram em nós as marcas necessárias para os desabrochares das rosas. O valor do Evangelho está nos espinhos que provocam a mais bela observação das flores. Jesus foi rejeitado, e a rejeição que Jesus sofreu foi a rejeição pelos líderes religiosos. Em todo o ministério terreno de Jesus, Jesus teve por diversas vezes alguém que contendia e participava de alguma espécie de liderança dentro daquela sociedade. Os fariseus, entre outros homens, contendiam com Jesus. Olha o que diz Mateus capítulo de número 12, versículo de número 24. Se você tiver a Bíblia e puder abrir e ler comigo, Mateus capítulo de número 12, versículo de número 24. Quem achou, diga amém. Vamos ver o que o texto diz. Podemos ler todos juntos? 1, 2, 3. Mas Jesus foi perseguido pelos fariseus. Os fariseus suscitaram
junto com também outras classes, que Jesus fosse preso. Então, Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos. E quando se fala sobre liderança, respalda a nossa vida, não por a maneira que nós enxergamos um único líder, porque todos nós respaldamos também alguma liderança, somos líderes em alguma esfera da nossa vida. E sabe qual é a maior dificuldade que o homem tem? Ao meu ver, é administrar o poder. O poder é a capacidade de escolha e decisão. Nós já ouvimos isso neste púlpito, dito pelo nosso bispo, citando que a fome te tira o poder de escolha. E de fato isso acontece porque quem tem o poder de decisão, ele tem a capacidade de escolha. Quem tem poder decide, quem tem poder escolhe. Esse principal movimento implica uma frase que é muito corriqueira, que diz: quer conhecer de fato o homem, dê-lhe dinheiro e lhe ceda poder, porque ele revelará quem de fato ele é e o que ele tem como essência de si mesmo. Então, se Cristo foi rejeitado e alvo de críticas pelos líderes religiosos, qual seria a atitude de Jesus? Convergir o seu ministério pelas críticas a dizer: não vou atuar aqui? Jamais. Cristo vai nos ensinar por prática. Em Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5, ele vai nos ensinar exatamente algo que é primordial. E o apóstolo Paulo vai trazer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Cristo era Senhor, Cristo é Senhor, Cristo é Senhor soberano. Mas a Bíblia vai dizer que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas pelo que o Senhor o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, de todos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Faça uma visão introspectiva aí, dentro de si. Será que na nossa caminhada cristã, ora também não rejeitamos a Cristo? Porque desempenhamos uma função de poder, de capacidade? Nos omitimos de ser cristãos verdadeiros e não sabemos às vezes o que queremos? Que a sua inspiração seja Cristo, que a inspiração do seu desempenhar na fé seja Cristo, que a aspiração e a inspiração da tua caminhada cristã seja desejar ser como Cristo. E Cristo nos ensina: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que ao vosso tempo Ele vos exalte, porque Deus abate o soberbo, mas ergue o humilde. Nós sabemos o fim de toda esta sociedade soberba, e o que precede é a ruína. Mas aquele que tem o coração humilde, que aplica a sua vida à humildade, e que aceita Cristo, estando disposto a viver o novo, o Senhor o exalta, o Senhor o abençoa, o Senhor o torna capaz, o Senhor o cerca de grandes possibilidades. Se Jesus sofreu a rejeição e foi alvo de críticas pelos religiosos, isso não exime você. Pastor, eu não gosto de ser criticado. Não aceito isso. Se Jesus foi alvo de críticas,
Jesus foi rejeitado também pelas multidões. Olha o sentimento humano, gente. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 16 ao 17. Evangelho de Jesus segundo escreve o evangelista Marcos, capítulo 5, versículo 16 até o 17, diz assim: e aos que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar que lhe saísse dos termos. Jesus estava repreendendo um espírito mau. Jesus estava trazendo libertação. Mas quando mexe com o ego humano, ele não fica satisfeito, porque os seres humanos preferem os porcos do que qualquer outra coisa. Os seres humanos que não são alinhados com Deus preferem as coisas obscuras deste mundo do que a luz que revela nova todas as coisas. As multidões sempre se revelaram ou sempre trouxeram problemas. Observe a Bíblia Sagrada. E isso não combina com a fase que nós tipicamente ouvimos as pessoas dizer: a voz do povo é a voz de... Se engane as pessoas que assim acredite ou acredita. Deus sempre falou por alguém a uma coletividade. As coisas de Deus sempre foram muito organizadas. As multidões não conseguem suprimir os desejos íntimos. E esse é o problema, porque as multidões foram quem pediram a libertação, mas quando foram libertas murmuraram 40 anos. As multidões foram quem cercaram alguém que precisava de um milagre, mas ela rompeu as multidões e tocou na orla da veste de Cristo. Era uma barreira, era um empecilho. As multidões foram que pediram: me dá um rei, Senhor. Nós não estamos aqui mais desta forma, queremos um rei, o rei. E depois o rejeitaram, sofreram. As multidões foram quem disse: crucifique Jesus. Foram as multidões. Então entenda que o governo de Deus não é um governo que atinge o pensamento ou a sensação da vida humana ou das multidões humanas. Deus tem o seu governo, que não é um governo democrático. O governo de Deus é soberano. Então o governo de Deus é de Deus para com os homens. É Deus assumindo a forma soberana de agir para com a humanidade. Pastor, o jeito mais correto é andar pela onda. Não se engane, pelo amor de Deus. Isso nunca deu certo na história da vida humana. A força nunca está no conjunto quando se é dentro dessas qualidades. As multidões são enganosas e, portanto, nós precisamos entender que as nossas escolhas são escolhas neste contexto que sofrem também as consequências. Deus não nos chamou para sermos uma multidão de Cristo. Deus nos chamou para sermos o corpo de Cristo. Deus nos chamou para sermos um ajuntamento de pessoas. Deus nos chamou para sermos o corpo de Cristo revelado na terra. Nós não somos um ajuntamento de pessoas, nós somos a igreja de Cristo sobre a terra. O apóstolo Paulo vai dizer: embora vocês sejam muitos, mas todos são membros do corpo de Cristo, de maneira que um braço não convive sem uma perna, e também a perna não convive longe do corpo. Portanto, assim que nós precisamos aprender: embora sejamos muitos, nós temos uma cabeça só, que é Cristo Jesus, e através da cabeça de Cristo, da mente de Cristo, a igreja triunfa. O que vale é a multidão, pastor? Não, o que vale é o corpo. Se as suas atitudes revelam ajuntamento, mude hoje.
hoje o comportamento, porque multidões não estão satisfeitas nunca com aquilo que o Senhor às vezes tem. Em João 15:16 até o 17 revela-se uma verdade impressionante, que é novidade para todos nós. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e dê frutos, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Eu vou dizer como o bispo diz: você pode ir com todo mundo, mas ainda o CPF é seu. Você vai ser culpado pelas suas atitudes. A salvação é aberta a todos, e Cristo morreu por todos, mas é salvo por intermédio da graça aquele que não faz da graça ser de graça. O que é isso, pastor? Cristo deu a vida e deu-nos a graça de sermos salvos, mas não foi de graça, houve sangue, houve pagamento, e quando nós o aceitamos da nossa mente, do nosso coração, nós estamos assumindo um compromisso e dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor viva em mim, então minha prática é outra, minha vida é outra, minha atitude é outra. Jesus também foi rejeitado pelos seus irmãos. João capítulo de número 1, versículo de número 11. A palavra de Deus nos diz que veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veja, eu considero que Cristo passou todas as experiências e as etapas de crises humanas. Cristo sofreu perseguição, sim ou não? Calúnia, tentação, rejeição. Eu fico olhando, às vezes, Cristo foi assassinado pela ótica humana, porque a Bíblia vai dizer que Ele se fez propiciação por nós. Quando Ele disse está consumado, Ele estava entregando ao Pai o seu Espírito. Mas na ótica humana, no senso humano, Cristo passou todas as etapas da vida. A beleza é que Ele jamais fracassou em todas as etapas. Agora veja, Isaías 53:3 vai dizer que Ele era desprezado, que Ele era rejeitado, abandonado pelos homens, homem de sofrimento, de dores, e que sabe o que é padecer e adoecer, e como de quem os homens escondessem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum, nem tínhamos qualquer estima por Ele. Cristo foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, mas Ele me ensina algo importantíssimo para as nossas vidas. E talvez você seja um crente que seja rejeitado pela sua casa, pela sua família. Existem marcas que são inestimáveis de pessoas que foram rejeitadas por seus pais, e isso interferiram absolutamente em muitos casos na sua vida, ou no seu futuro, ou nas suas decisões. Mas entenda, mesmo com a rejeição que ele sofreu pelos seus irmãos, ele se fez aceitação, ou melhor, ele permitiu que fôssemos aceitos por ele. Na nossa rejeição, condenados ao inferno, ele disse a sua palavra: eu sou a videira verdadeira, toda vara que não estiver em mim, que em mim não dá fruto, eu vou lançar fora. Mas entenda, ele diz: vocês são jebuseiros bravos, eu vou vos enxertar em mim. Ou seja, ele diz: vocês não são dessa espécie, mas eu vou dar vida a vocês, eu vou adotá-los também.
Salmos 27:10 diz: ainda que um pai ou uma mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Se você sofre alguma situação como esta dentro da tua casa, dentro da tua família, em que o ser humano não sabe distinguir os parâmetros necessários para dizer que ama, que não ama, rejeita, é mais preferível rejeitar, Cristo ainda acolhe, e Cristo te acolhe com os seus braços eternos. Cristo te acolhe com as suas asas poderosas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Senhor está nesta noite acolhendo todos aqueles que desejam ser acolhidos, transformados, regenerados por um amor que homem não pode dar. Pode uma mãe se esquecer de um filho, todavia eu não me esquecerei de vós. Deus oferece aceitação e acolhimento. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, de modo nenhum, eu lançarei fora. Deus oferece alívio. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus oferece a presença real. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Embora o Senhor fosse rejeitado por uma sociedade cruel, Ele nos ensina a aprendermos a amar. O ser humano é inconstante. O ser humano é crítico. O ser humano é muitas das vezes destrutivo. Não foi só Jesus que sofreu alvo de rejeição. João Batista também foi rejeitado e foi alvo de críticas. O texto vai dizer: quando Deus levantou João Batista para trazer a palavra de arrependimento, ele foi acusado perante os homens daquela sociedade, dizendo que ele estava com demônios ou endemoniado. Lucas capítulo 7, versículo de número 33 vai dizer: porque veio João Batista que não comia pão nem vinho, e dizeis, tem demônio. Olha que sociedade cruel. E aqui me ensina algo poderoso, para que você não seja auto-vitimista, para que você não se torne uma vítima da sociedade cruel. Pastor, eu quero ter um ministério abençoado, eu quero ser uma pessoa que dê certo na vida. Pastor, eu quero que as coisas fluam em mim. Então prepare-se para as críticas, porque todo sentimento de crescimento, de desenvolvimento é baseado por críticas. E quem não está disposto a receber muitas das vezes críticas, não está disposto a viver crescimentos. Deus não te chamou para ser um vaso de porcelana. Deus não te chamou para ser um vaso de vidro adornado, mas Deus te chamou para ser vaso de barro, porque se der errado, quebrar, Ele é especialista em juntar as peças, converter de novo e fazer um lindo vaso do zero. Se você não aguenta a crítica, meu irmão, não é um sinal que você tem uma chamada de Deus. Porque se Cristo recebeu crítica, se João recebeu crítica, por que você não pode receber? Há uma maneira de você se desvencilhar das críticas. Quer aprender a maneira? Não faça nada. Não diga nada. E também não seja nada. O Senhor nos chamou para algo muito maior.
Jó, no meio das adversidades, ele me ensina algo que às vezes nós precisamos entender e aplicar às nossas vidas. Sabe qual que é o maior benefício de um maestro, talvez de um coral? Ele tem que virar as costas e reger e focar para aquele coral ou para aquela banda, orquestra. E se um instrumento desafinar, a crítica não pode desestabilizar a sua regência. E graças a Deus que ele precisa focar no objetivo. Pode ter no meio do percurso desafinação, pode ter no meio do percurso algo que não dê certo, mas mesmo assim, as caras das pessoas não podem limitar o processo de continuidade do ministério, do chamado ou da obra que o Senhor tem a realizar. Se João Batista estava recebendo críticas e o seu fim seria ser lançado no cárcere, que vala a crítica, que continua a crítica, mas que o nome do Senhor e o seu reino sejam proclamados. Eu não estou dizendo a vocês, porque entenda, quando eu disse que o Senhor Deus provou pela prática, Ele vai mostrar pela submissão a Deus, ensinando submissão entre homens. Existem críticas que são construtivas, mas grande parte das críticas elaboradas contra nossas vidas no decorrer da nossa história são destrutivas. E o ser humano é especialista nisso. Pastor, aprenda a distinguir críticas construtivas. O que é críticas construtivas? Você está indo no caminho errado, siga por aqui porque Deus vai te abençoar. Construtiva, destrutiva, rapaz, deixa essa coisa, abandona, faz o pior do que tem que ser feito. Isso é uma crítica destrutiva, vai encaminhar aquele ser humano ao abismo. João Batista vai ensinar a dizer a verdade, e por dizer a verdade, ele será lançado no cárcere. Lucas 3, capítulo 18, 20, diz assim: admoesto muitas outras coisas também anunciava ao povo, sendo porém o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa da Herodias, mulher de seu irmão Filipe, por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas outras ainda esta, e a de encerrar João num cárcere. A verdade fez com que João fosse encerrado no cárcere. Jesus, no capítulo de número 7, vai dizer algo muito especial. A partir do verso 18, ele vai dizer: o que vocês esperavam ver no deserto? O que vocês esperavam ver no deserto? Uma cana? Há horas da vida em que a gente precisa ser uma cana, firme, rígido. Mas às vezes a verdade da nossa rigidez, ou a verdade com que expressamos da forma rígida, vai custar muitas das vezes nossa cabeça. Jesus vai ensinar uma coisa: às vezes você precisa ser um pouco mais flexível, e flexível não é ser ausentes de verdades. Existem muitos crentes que usam a sua verdade como uma forma de trazer o seu próprio conceito, o seu, perdoe a expressão, vômito. Muitos crentes utilizam do subterfúgio da verdade para exceder a verdade. E verdade é como um suco de limão. Você pode colocar um pouco de açúcar, não deixa de ser suco de limão. Você precisa ter a sensibilidade, às vezes, de distinguir a verdade que pode ser dita como um limão azedo, mas também como uma limonada doce. Então tenha sensibilidade. Você não deixará de ser verdadeiro se você souber trazer doçura à sua verdade. João vai ensinar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A frase que Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim,
Cristo é a verdade, santificai-vos na verdade, a palavra, tua palavra é a verdade. Ele ensinou-nos isto e quer que a gente compreenda. Segundo, sobre João. João é rejeitado e alvo de críticas por uma geração de víboras que rejeitou a mensagem de João Batista. Nem todo mundo vai aceitar a mensagem de Cristo na nossa boca, porque primeiro, a mensagem não é nossa, a mensagem é de Cristo. Não somos nós que transformamos o homem, mas é o Espírito que está em nós, que entra dentro da vida daquele que precisa, que crê na verdade e que crê na vida, que pode ter a vida transformada. Mas ele vai dizer da forma mais dura: víboras. Existe uma grande distinção entre serpente e víboras. Víboras é uma qualidade na zoologia de um nome dado a um grupo de cobras que são venenosas. No decorrer da nossa vida vamos lidar com isso, e temos que estar preparados, sabendo que víboras rejeitarão a nossa palavra. E as víboras, principalmente como se refere ao contexto daquela região, eram víboras ligeiras, rápidas de dar um bote e precisar as suas presas, ou seja, ou fixar exaustivamente sobre as suas presas e rapidamente dar o bote. Você precisa estar preparado, porque no decorrer da vida lidará também com víboras, mas não pode deixar que a verdade muitas das vezes seja dita, e a forma com que Deus quer trabalhar sobre aquela humanidade depende também, e por intermédio de você, e por intermédio da palavra que há de ser pregada. Para encerrarmos, quais são as semelhanças que Jesus vai dizer desta geração com a nossa geração? A primeira qualidade que o Senhor vai nos ensinar, revelados neste texto, sobre a semelhança da geração de Jesus com a nossa geração atual, é primeiro por pessoas que se baseiam na indiferença. O versículo 32 vão dizer: são semelhantes aos meninos que se assentam nas praças e clamam uns aos outros, dizendo: tocamo-nos flauta e não dançastes. A reação da sociedade, muitas das vezes, é indiferença. A geração de Jesus tratava as coisas que Jesus estava fazendo com indiferença. Prepare-se, porque no decorrer da nossa caminhada cristã teremos que deparar com situações indiferentes, pessoas que são indiferentes. Pouco importa o que está acontecendo ao nosso redor, isso não me afeta, não afeta o meu mundo. O problema é das pessoas. Você não foi chamado para ser comparado desta forma. A Bíblia diz: leve uns aos outros, a carga um dos outros, ajude nas necessidades um dos outros, amai uns aos outros como a ti mesmo. Deus nos ensinou a ser não indiferentes, mas Deus nos chamou a compactuarmos, temos comunhão um com os outros e sabemos o que o outro precisa. Talvez não seja festa para você, mas para o teu irmão pode ser festa. Aprenda a se alegrar com as alegrias dos seus irmãos e a também se compadecer do choro deles. Quando eu me alegro com aquilo que o Senhor está fazendo com meu irmão, eu abro uma possibilidade, porque Deus nos faz herdeiros do mesmo céu, para vivermos juntos na mesma cidade e gozarmos da eternidade juntos. Não seja
seja indiferente, porque se aquela sociedade agia com indiferença, você não pode permitir que a sua chamada, que o seu ministério, que aquilo que o Senhor o confiou seja também uma prática indiferente. O Senhor te chamou para uma nova vida, para manifestar a diferença de ser cristão, e vereis a diferença do que serve e o que não serve a Deus. E o que serve a Deus se compadece, tem comunhão. O que serve a Deus percebe o que está se ocorrendo, ele não legisla só para si, ele permite que isso vaze, que extravase para os outros. Se alegre com seu irmão. Pastor, Deus me deu um carro. Se alegre com seu irmão. Você pode ter uma bicicleta, mas se Deus abençoou o teu irmão com um carro, é porque ele pode te dar carona para vir para a igreja. Mas você precisa se alegrar, porque quando você se alegra, os céus se alegram, e por o céu se alegrar é um testemunho vivo que o Senhor Deus pode te abençoar também. Não seja indiferente. Segundo, as gerações de pessoas insensíveis. Verso de número 32: cantávamos lamentações e não chorastes. A vida de todos que aqui estão é regida de altos e baixos. Sabe o que traz conforto? Não são palavras muitas das vezes em um momento de dor, mas é a presença, é a sensibilidade de compactuar um momento de dor com alguém. Seja sensível. Você pode estar sentado do lado de um crente que muitas das vezes está vivenciando uma luta que só Deus sabe o jeito que ele chega aqui, mas o Espírito que está em você, a palavra diz, testifica também. E se esse Espírito é o mesmo que habita no teu irmão, ele sente a dor do teu irmão, ele sente a necessidade do teu irmão. Então permita que o seu ego seja tirado, que as suas próprias vontades sejam distanciadas de si, e permita que Cristo venha a abundar em você, ao ponto de você descobrir a sensibilidade de ter a necessidade de preencher o que o teu irmão está precisando. E último lugar, gerações de pessoas inertes não modificam seus comportamentos e não modificam as suas vidas. Lucas 7,34 encerra dizendo: veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem que é comilão e bebedor do vinho, amigo de publicanos e pecadores. A sociedade sempre vai responder quando não tem Cristo, ou quando não manifesta Cristo dessa forma. O que faz a transformação na vida do ser humano é a sua postura. A sua postura e o seu comportamento diz muito sobre você, sobre aquilo que você é para com Deus, sobre aquilo que você é para com os homens. A sua postura diz muito. E se você não modificar o seu estado, tomando as práticas que Cristo nos ensinou, amando, compactuando, felicitando, chorando, vivendo a dor do irmão, talvez você se equipare aos mesmos homens indiferentes, inconstantes, que jamais poderão habitar os céus. Fiquemos sobre os nossos pés. O Senhor quer mudar a sua vida. O Senhor quer mudar a sua história. Permita-se ser transformado por um Deus que transforma água em vinho. Mude a sua prática hoje, e Deus certamente mudará a sua vida. Se você tem sofrido problema com pessoas em relacionamentos, reclama de tudo, reclama de todos, reclama de tudo que está ao seu redor.
Se você tem sido uma pessoa que só encontra defeitos, que a sua verdade machuca os outros, e você não aprende a ter sensibilidade, mude a sua postura. Porque se cedermos misericórdia, o Senhor será misericordioso conosco. Se amarmos, o Senhor há de manifestar o seu amor a nós. Se sermos compassivos, se sermos beneficentes, o Senhor há de exercer a sua misericórdia e a beneficência dele também para com as nossas vidas.